Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Então, doutora Márcia aqui, passando para deixar mais uma aula com vocês. E essa aula ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela não está constando para vocês naquela folha de atividades. Por quê? Porque ela é uma atividade mais simples, tá bom? Então, o que, que vocês vão precisar fazer? Assistir a videoaula, aí vocês vão fazer uma pausa da videoaula, vão assistir um ao outro vídeo que eu vou deixar para vocês, que é o início da nossa tarefa, tá bom? E aí depois vocês vão escrever ali no caderno, bater uma foto e me enviar, tá bom? Então vocês podem enviar em particular. Se vocês quiserem enviar também ali no grupo do WhatsApp, essa atividade ela pode ser enviada ali no grupo também, tá bom? E aí, quem quiser postar no ambiente virtual, também pode postar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Espero que todos estejam muito bem, tá bom? E vou compartilhar com vocês agora a tela para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre apresentação oral e escrita, né? Então, a gente sabe que todo tipo de. Tudo na nossa vida leva uma apresentação, seja nos apresentarmos um para o outro, seja a forma que nós conversamos ou lidamos, né, com as pessoas, sempre estamos falando, né, e estamos falando corretamente, qual é a forma, né, que eu preciso me colocar, como eu devo falar, como eu devo me portar, e é isso que vocês vão ver hoje, tá bom? Quando a gente fala em apresentação oral e escrita, a gente sabe que as apresentações, elas são os momentos, né, em que o emissor, ele vai se comunicar com diversos receptores, pode ser um ou muitos ao mesmo tempo, utilizando primeiramente da comunicação oral, com a possibilidade do apoio de outras formas de comunicação. Então, quais seriam essas outras formas de comunicação? Né, eu posso utilizar igual eu estou fazendo aqui, né? Apresentando para vocês um slide, eu posso só estar falando, já é uma forma de eu estar me comunicando com vocês, sem mostrar nada, mas ela fica muito mais atrativa, né? Chama muito mais atenção quando a gente mostra algo para o nosso telespectador, né? Seja a pessoa que está nos ouvindo, tá bom? E aí elas são mais eficazes por quê? Porque elas podem conjugar os aspectos positivos, tanto da comunicação oral como da comunicação escrita, além da atualidade com o fácil acesso a recursos audiovisuais, como projetores, multimídias, computadores, né? Caixas de som. Então, toda apresentação ela pode recorrer a uma infinidade de tipos de comunicação. As pessoas, elas possuem diferentes perfis de aprendizado. Umas respondem melhores a estímulos visuais e outras mais a estímulos sonoros, né? Então, às vezes eu falo para vocês, põe lá a videoaula da Pro, né? Se você está fazendo alguma coisa, tu vai estar ouvindo. Né? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não, elas precisam parar, sentar, ouvir, anotar, né? Eu sou essa pessoa, que eu escuto, mas eu gosto de anotar também, que eu sempre falo, quem anota não esquece, né? Então a gente vai sempre lembrar, né, de algo. Então eu sempre gosto de anotar, mas eu gosto dos estímulos visuais, porque eu acho que as apresentações elas se tornam mais atrativas, né, do que só a pessoa ficar falando, 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 né? Quando a gente mostra algo também ali, coloca essa apresentação, né, ali no através de um slide, seja uma foto, né, já chama atenção para algo, tá bom? E aí as pessoas respondem, né, a esses estímulos. Por isso que é muito essencial, né, o apresentador sempre estar atento ao feedback fornecido por seu público. E esse feedback, ele pode ser direto, né, quando estimulamos nosso público com perguntas, né, então, eu paro aqui e pergunto para vocês, e aí, vocês já ouviram falar em comunicação oral e escrita? E aí vocês me respondem, então se não, aí, opa, eu preciso voltar e falar um pouquinho mais sobre isso, né, ou não, né, ou ele pode ser indireto, eu observo o comportamento gestual da plateia, né, então de vocês aí eu não consigo ver, porque nós estamos em momentos diferentes, né, vocês vão ouvir essa apresentação, né, estão ouvindo essa apresentação, não online comigo ao mesmo tempo, mas estamos ouvindo, vocês vão estar ouvindo também, né, não simultaneamente, tá bom?
E por que que a comunicação ela é tão importante? Né, então uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos revelou que 70% das pessoas gastam seu tempo ativo ouvindo, falando, lendo e escrevendo. Então isso quer dizer que se gasta mais ou menos 10 a 11 horas por dia em comportamentos de comunicação verbal. Já pensaram, né, já pararam para pensar o quanto a gente fala, né, seja lendo, ouvindo ou escrevendo, né, muito tempo do nosso dia. E aí, quando a gente se comunica com alguém, né, o que deve ser levado em consideração? Né, a gente precisa pensar quem é a pessoa com quem eu vou me comunicar? Né, então essa é a primeira pergunta, né. O que que eu devo dizer, né? Como eu estou transmitindo essas informações? Como você se certifica que conseguiu convencer o seu receptor? Né, então se a gente parar para pensar que quando eu estou trabalhando, né, vocês aí no ambiente administrativo, empresarial, né, na indústria, vocês precisam fazer a apresentação de algo, né, que vocês estão falando. Por exemplo, eu mudei ali o sistema, voltando a algumas aulas anteriores, instalamos um novo modelo de protocolo para quem precisa pegar os arquivos, né, ali, pegar algum documento no setor de arquivos, né, então a gente tem um novo modelo de protocolo e esse modelo ele precisa ser apresentado para todos, até para ver como preenche, né, o porquê que foi mudado, então a gente faz um treinamento, e esse treinamento a gente pode utilizar slides, né, para falar. E aí, como é que vocês vão transmitir? Se é você, né, que vai conduzir ali essa reunião. Então, como que você vai convencer? Como é que vocês vão perceber se o que vocês falaram, né, ali na apresentação, o pessoal ouviu, né? Então vocês vão pedir esse feedback, né? Lembra que nós falamos atrás de feedback, né? Vocês conseguiram compreender? Alguém tem alguma dúvida? Né? Então é esse momento ali que a gente consegue ver se a gente conseguiu convencer, né, o nosso receptor ou se é uma amostra de um produto, né, por exemplo, vou vender essa caneta para vocês, né, como que eu vou vender essa caneta? Eu vou entregar ela para vocês e vou fazer uma apresentação de canetas, né, e vou deixar vocês pegarem a caneta para ver se realmente vai convencer, né, então eu preciso sempre pensar, né, se a minha apresentação convenceu, né, eu consegui transmitir o que eu queria, e quem é essa pessoa que vocês vão se apresentar? Porque isso também influencia na sua imagem, né, então se vocês vão fazer uma apresentação comercial para venda, vocês vão ter que estar vestidos de uma outra maneira. Se é uma apresentação sobre algo do ai, perdão, fugiu a palavra. Se vocês vão apresentar algo do ambiente de trabalho de vocês ali, vocês vão estar com a roupa que vocês trabalham normal. Quem trabalha de uniforme vai estar de uniforme, quem não está de uniforme, né, vai estar ali vestido, né, como você vai trabalhar normal, né. Então, reparem, né, em modelos de apresentação, né, como que as pessoas se portam nisso, tá bom? Como elas se vestem também. E aí, como que a gente pode elaborar uma boa apresentação? Então, agora eu vou dar para vocês algumas dicas, tá bom? Alguns passos ali, né? Então, primeiro, conheça o seu material. A sua apresentação não precisa ser apenas slides, né? Então, eu não preciso trazer só slides, né? Só o conteúdo daqueles slides. O conhecimento que você tem sobre o assunto deve ser repassado através de palavras e imagens, tá bom? Faça um roteiro, é muito importante você conseguir organizar suas ideias, né, isso também tem a ver com o seu tempo, você consegue otimizar o tempo que você utiliza, tá bom? Conheça seu público, né, pense bem em quem vai ouvir a sua mensagem, né, e se coloque no lugar do público, né, por isso que é muito importante quando a gente elabora uma apresentação, a gente lê para nós mesmos, para ver se eu consegui entender o que eu quis passar. Se você não comeu nenhuma palavra e no momento que estava falando ali, né, porque às vezes a gente come palavras, né, na hora que está digitando, pensa que digitou uma palavra e não digitou, na hora que vai ler ali o slide, ai, tem um erro, né, então pense ali, coloque-se no lugar para ver se o que você escreveu, o que você passou está correto, né, destaque o que é importante, né, então a gente tem aqui, né, eu coloquei aqui para vocês, né, o título, né, tá em destaque, né, tá numa letra maior, tá em negrito, né, e o que eu vou falar depois tá numa fonte normal, né, então
uma apresentação, às vezes, cheia de textos, ela é muito cansativa, porque a pessoa vai olhar, nossa, o que é que eu vou anotar primeiro, né? Para quem gosta de anotar quando a pessoa está falando, né? Então ela vai acabar, às vezes, acaba se perdendo ali no que ela está escrevendo, né? Então procure organizar o seu conteúdo por tópicos, né? Ou palavras-chave, né? Que vai indicar ali o que você quer passar também, tá bom? Atenção ao layout, né? Então, menos é mais, né? Em algumas situações. Trabalhe com slides simples, com modelos nítidos e diretos. Utilize imagens para chamar a atenção e fixar o conteúdo apresentado. Às vezes, uma imagem, né, já fala por si própria, né? Então, a pessoa vai olhar ali e já consegue entender o que tu precisa, o que você está passando, sem você precisar ficar falando muito, tá bom? Utilize fontes adequadas, né? Então, se atentem, né, ao tamanho da letra, a fonte, né? Normalmente, quando a gente faz um slide, a fonte menor é a 18, né? Que fica num tamanho bom para quem está visualizando, tanto pelo computador quanto pelo aparelho de celular, né? Então, é bem importante a gente tomar cuidado com o tamanho da fonte, o distanciamento também, aonde meu público vai estar, será que ele vai conseguir enxergar essa letra pequenininha, né, se eu estou no auditório, uma letra muito pequena, quem está mais profundo não consegue ver, né, então tenham esse cuidado também quando vocês estiverem montando uma apresentação, tá bom? Então, o tamanho mínimo de fonte, né, sempre 18, tá bom? A utilização da cor adequada, né, então, cuidado com o fundo, né, muitas cores, às vezes, acaba atrapalhando, né, então, o fundo do slide e a cor da letra também são importantes, fundos escuros não são recomendados em apresentações com pouca luz, principalmente quando é à noite, né, para não cansarem ali os olhos, a cor da letra deve estar adequada para facilitar a visualização da escrita, tá bom? Então, tomem cuidado. A atenção na fala, né? Uma apresentação não é uma narração de futebol. Então, o tempo que o narrador utiliza é importante para passar a mensagem. Então, recomenda-se que fale devagar, né? Ou com um tom de voz adequado para que você consiga, para quem está te ouvindo, escutar, né? E conseguir fazer a leitura, tá bom? Treine sua apresentação, né? Acabei falando antes um pouquinho, né? Então vocês têm que ter um domínio do que vocês estão falando, porque se surgirem dúvidas, né? Você consegue pôr. Ou né, o fato de você praticar, você consegue ver o tempo que você vai levar, né? Se, por exemplo, você tem meia hora e na hora que você montou sua apresentação tem 15 minutos, o que é que você vai fazer com os outros 15 que sobrou, né? Que é o tempo que você tem. Então, planejem, né? Treine a sua apresentação para você ir controlando o tempo, até porque você consegue ver se você precisa falar mais rápido, se você precisa falar um pouquinho devagar, se você precisa incluir outras formas de chamar a atenção do público, né? De conversar com eles ali, induzir algumas perguntas naquele momento que não estão no slide propriamente, né? Mas você consegue conduzir ali, né? Para que não passe do tempo também, tá bom? Cuidado com a ortografia, né? Então também revisem ali para que não tenha erros de grafia, que às vezes a gente não percebe, né? Mas que é importante ali ver. Hoje a gente tem bastante ferramentas digitais, né? Que possuem esses corretores automáticos, né? Eu não sei se vocês percebem, a gente vê muito isso no WhatsApp. Né, o meu WhatsApp, às vezes, ele escreve por si próprio, né? Aí eu tenho que voltar e ver ali se ele não colocou alguma coisa diferente. Né, então, fiquem atentos às palavras. O Google Apresentação, o Google Planilhas, né, eles têm ali a sua ferramenta, quando você digita, ele já faz uma marcaçãozinha que está errado, seja por um espaço a mais, ou por uma palavra que está escrita errada, ou ela está escrita corretamente, mas ele ainda não conhece essa palavra, né? Porque ele salva ali tudo que você escreve, né? Então ele ainda não entendeu essa palavra, só precisa que você adicione ela, às vezes, ali no próprio vocabulário, tá bom? Então, prestem atenção, né, em palavras sublinhadas, né, que podem ser erros, tanto gramatical como de concordância, tá bom? Se possível, interaja com seu público. Uma interação com o público durante a apresentação pode ser de grande valia para fazê-los perceber
para fazê-los pertencerem à apresentação e também para redirecionar a atenção na apresentação, né? Então, indaguem eles, tentem colocar, né, ali, chamar o teu público para eles estarem junto com vocês ali o tempo todo, tá bom? As pessoas percebem e interpretam as coisas e situações conforme as suas experiências, conhecimento, crenças, valores, sentimentos, condicionamento e a vivência pessoal, né? Então, dependendo da apresentação, a gente consegue usar essas coisas para trazer a pessoa para nós, né? Vocês já ouviram falar em apresentações de impacto, né? Já ouviram, já fizeram alguma apresentação, né? Seja de trabalho ou no ambiente de trabalho, né? Vocês já fizeram alguma apresentação assim? Depois comentem para mim, tá bom? Para mim saber aí de vocês. Agora, né, que a gente aprendeu um pouquinho de apresentação, né, que tal a gente colocar em prática? Então, eu vou convidar vocês, né, não sei se vocês já viram esses aplicativos, né, eu estou usando o Canva, né, essa apresentação que eu bolei aqui para vocês, eu fiz ela no Canva, na parte gratuita, né, então, no Canva, né, se vocês não ouviram falar, depois eu vou mandar para vocês, ali no nosso grupo do WhatsApp, tá bom, o link do Canva, para vocês treinarem, tá bom? A apresentação. Vou deixar ali um modelo de apresentação para vocês escreverem o nome de vocês, me contarem ali se vocês já fizeram a apresentação, tá bom? Vou deixar para vocês colocarem o nome para a gente interagir nessa atividade, tá bom? A gente tem o PowerPoint, que por sua vez é o Google Apresentação, que vocês conseguem utilizar ali com a conta de estudante de vocês, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês também. E a gente tem o Prezi, que também é de apresentações, né, e ele já tem essas apresentações prontas, né? Eu já tenho um modelo ali dos slides prontos. E você consegue baixar eles, tanto no celular quanto no computador, no modelo de PowerPoint ou no modelo do Google, tá bom? Então também é bem bacana, né? Então, pela Microsoft ou pelo Google a gente consegue baixar. Da Microsoft a gente não consegue utilizar se não tem, né, o pacote ali Office, né, mas com a conta de estudante de vocês, vocês conseguem acessar o PowerPoint, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês isso. E a nossa atividade, ela vai consistir no quê? Então, vocês assistiram a nossa videoaula agora eu vou convidar vocês a assistir um vídeo, tá bom? O nome do vídeo é O Menino que Só Tinha Uma Chance. Então, ele vai contar para vocês algumas outras coisas sobre apresentações que eu não trouxe aqui, né? Mas eu quero que vocês observem a maneira que ele se porta, como ele está vestido, como ele interage com a plateia. E eu quero que vocês anotem no mínimo 10 dicas de como montar uma apresentação de impacto, tá bom? Que é o tema aqui da nossa aula, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto dessa escrita de vocês ali, das 10 dicas que vocês anotaram, o porquê que vocês anotaram essas 10 dicas, tá bom? E aí, vocês vão bater uma foto e enviar para mim, ou pelo WhatsApp, ou vocês podem postar no AVA, aqueles que conseguirem, ou vocês podem mandar ali no nosso grupo do WhatsApp também. Né? O que eu falo para vocês? Às vezes eu não acho legal a gente postar no grupo do WhatsApp, porque o colega, às vezes, ele pode, um outro colega, né? Ele pode ver, né, e copiar, né? Por que eu falo isso? Porque já aconteceu, né, em outras turmas, do colega replicar ali a atividade do colega como se fosse dele. Então, por isso que eu falo para vocês, às vezes, não posta ali no grupo, né? Mas se vocês quiserem postar também, fiquem à vontade. Se eu perceber que o colega, né, o colega fez isso, eu vou notificá-lo, tá bom? Mas aí também, né, a gente precisa usar do bom senso, né, em ser honestos nas nossas ações, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, ó, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, né? Então, vocês podem, vocês conseguem, né? Sejam, não fiquem se preocupando com amanhã, né? Faça o que você pode com o que você tem hoje, tá bom? Essa é a aula que eu deixo com vocês, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, tá bom? Eu vou mostrar agora como é que vocês acessam, tá bom? Então, ó, esse aqui é a minha caixa é o meu e-mail, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão
entrar nesses pontinhos aqui e vão aqui, ó. A gente tem apresentações, planilhas e documentos. Se eu quero usar apresentações, por exemplo, então eu vou aqui, né? E eu posso clicar numa apresentação em branco, tá bom? E aí, essa apresentação em branco, ele abre para mim, para que eu crie uma apresentação, né? Aqui do lado, ele tem temas, né? Então, o que eu posso pôr? Vocês podem ver que este daqui, ele é igual o Word, né? Igual ali o Google Documentos e o Google Planilhas. Eles têm aqui a mesma formatação, vai mudar ali o que a gente vai incluir ou não. Então, se eu quiser colocar o título, aqui eu consigo colocar, né? Por exemplo, eu quero escrever aqui a apresentação de impacto. E o meu nome, né? Qual é o meu nome? Vou colocar aqui, Márcia Magusteiro. Né, aí, beleza, o meu primeiro, opa, apresentação, tá vendo? Ele já deu ali vermelhinho, tá vendo? Ó, que eu esqueci de alguma coisa, essa aqui é a parte que eu falei para vocês, né? Então, apresentação de impacto, esse é o meu primeiro slide. Se eu quiser colocar um outro slide, é onde eu vou? Eu vou aqui, ó, inserir um novo slide. E aí ele vai me dar um outro slide para pôr. Se eu quiser escolher um tema moderno, ó, ele mesmo mudou toda a minha apresentação. Vocês viram? Ó, a minha aqui estava no branco, né? Se eu quiser outro tipo, ele já coloca em todas as minhas folhas a apresentação que eu quero. Né? Aqui eu vou colocar dicas de apresentação. Opa, apresentação. E aqui eu coloco dica 1, tarará, 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 dica 2, tarará, 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 dica 3, né? 4, 5, 6, né? E aí eu pedi 10, né? Vamos lá. 7, 8, 9 e 10. Olha como ficou pequenininho, tá vendo? Eu acho que vocês nem conseguem ver. Eu mesma não estou enxergando. Olha o tamanho da minha fonte, 5. Né? Tem que ser no mínimo 18. Então, eu posso só adaptar aqui, né? Eu seleciono, né, a minha caixinha, então quando eu seleciono aqui, ele vai para tudo, o que que eu posso fazer? Né? Como eu estou pelo computador, eu vou deixar selecionado, vocês estão vendo que está azulzinho aqui em volta, né? Eu dou um Ctrl C, um Ctrl V e ele já vai. Então, o que eu posso fazer? Nesse slide aqui, eu posso excluir essa parte de baixo, opa, eu tiro essa parte, posso deixar aqui dicas de apresentação, aí eu formato, né? Vou deixar aqui centralizado, posso deixar em negrito, posso até aumentar mais. E aí, aqui que eu faço? Eu excluo essa dica de apresentação. E aqui eu posso deixar de 1 a 5, por exemplo, se eu quiser, né? Para não ficar tão pequenininho. Deixo de 1 a 5. Aumento aqui um pouquinho mais, então isso vai me dar uma maior visibilidade, né? Ó, já deu uma melhorada, né? Ó, inseri um novo slide. Deixa eu tirar esse aqui que não ficou legal. Eu posso só fazer isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui eu só mudo, ó, a sexta dica, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Opa, décima. Errei aqui. Tá bom? Então, essa daqui criei uma apresentação. Professora, vou usar esse daqui que você fez, né? O que que eu vou fazer? Eu vou aqui, coloco em compartilhar, compartilhar com outras pessoas e eu consigo salvar. Então, ele já me mostra com quem eu quero compartilhar. Eu vou deixar aqui para vocês verem, tá bom? Então, eu vou deixar para qualquer pessoa com o link ser o editor, tá bom? Para vocês poderem mexer ali, tá bom? E eu dou um OK. Se eu quero usar no Canva, eu vou entrar lá no site do Canva, que eu vou deixar para vocês. Eu vou aqui no início e ele já me dá aqui, ó, criar uma nova apresentação no Canva.
E aí, quando eu faço isso, ele já aparece aqui, né? Essa aqui é a minha tela. Então, eu posso usar um modelo. Quando tem esses modelos assim, a gente precisa apagar. Quando não tem nada, eu posso usar, né? Então, olha quantas gratuitas eu posso utilizar, né? Também de uma forma que não vai me cobrar nada e eu tenho ali uma apresentação, ó, aplicar em 11 páginas, vendo? Aplico nas 11 páginas e eu tenho aqui, eu só vou precisar daí alterar o meu modelo de slide, tá bom? Se eu for utilizar o Prezi, deixa eu mostrar para vocês, aproveitar. Eu coloco ali o Prezi, eu entro aqui no site do Prezi e ele fala, ó, eu posso criar uma com a IA, né? Ou eu posso, né, fazer aqui, ó. O Prezi é bom para negócios, para empresas. Então, vai mostrar ali e-mails, apresentações, mais para modelos de empresa, né? Então, com outros gráficos, com brainstorm, outras opções ali. E a gente tem para estudantes e para educadores. Então, se eu clicar aqui para estudantes, ele vai me dizer, vai pedir para me usar gratuitamente. Aí você tem que se cadastrar. Mas é bem fácil, ó, nome, sobrenome, o e-mail, e vocês vão pôr uma senha e dizer se vocês são estudantes ou não. Eu vou entrar aqui. Não vou conseguir entrar por aqui. Deixa eu voltar aqui. Comece. Eu vou entrar com a minha conta Google. Então, aqui eu tenho a minha conta. Eu já tinha um cadastro antes, vamos ver se deu certo. Eu concordo, ele me encontrou. E aí, né, eu vou continuar aqui com a minha conta grátis. Né? Quando é sua apresentação para amanhã, para daqui a alguns dias, eu vou colocar aqui, só conferindo umas coisas. Que ele te dá também a opção, né? Então, vocês selecionem ali. Aí ele vai carregar um pouquinho, demora um pouquinho para carregar. Oi, eu sou o Prezi. O que você deseja com a sua criar uma apresentação? Que apresentação você deseja criar? Para o curso de assistente, vamos ver o que ela me dá, de assistente administrativo. Ele vai pedir para você falar das suas ideias, né? Então, é uma apresentação de impacto, vamos ver. Gerar. E aí ele vai criar ali uma prévia, né? Olha, que legal, porque a gente está usando a inteligência artificial, né? Então ele vai criar ali um modelo para vocês, tá bom? E aí vocês conseguem utilizar. Olha, que legal. Na realidade, ela já fez a aula. Ela está criando uma aula. Olha que legal. Né? Então, se vocês precisam criar aí uma apresentação para algum outro curso, né? Uma outra matéria, uma outra coisa, já tem a IA consegue ajudar vocês, né, a fazer isso. Depois eu posso gravar um outro vídeo mostrando para vocês o quanto a IA ajuda a gente nessa parte, tá bom? Depois me contem ali, tá bom? Então é isso. Eu fico aqui no aguardo das atividades de vocês, tá bom? Então não me esqueçam ali. Vou mandar os links, tá bom? Para que vocês também consigam acessar. E desejo a vocês uma boa semana. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau.